Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Depois de uma pequena, grande aula de processo penal com a nossa grande professora Lorena Campos. Loreninha, a Fofolete, a nossa Minion queridíssima do Grão AB. Um Grão AB petit, né? Uma aula petit, depois da aula maravilhosa. Lorena Pocket. Ela, gente, ela é uma fofinha, gente. Ela é tão bonitinha. Eu até abaixei pra tirar a foto com ela. Bichinha. Gente, então, depois de uma grande aula com a nossa Prof. Petit, nossa Prof. Pocket, Processo Penal Pocket. Vamos lançar esse programa no Grão AB aqui no canal? Processo Penal Petit, Processo Penal versão Pocket para a nossa pequena, grande Lorena. E um beijo para vocês todos que estão aí acompanhando o nosso encontro de hoje. O nosso episódio número 2 do Roberta de Neves, Estatura Normal e as 7 Lorenas. Gente, eu vou parar, né? Roberta de Neve e as 7 Lorenas, uma versão pocket do direito civil. Gente, então, eu tava esperando a prof. Lorena terminar. Aula maravilhosa, agora eu tenho que puxar o saco real, né? Porque ela é muito boa no que ela faz. Mas, pequena grande aula. Gente, a Lorena só falou uma coisa errada ali que eu vou corrigir, porque eu não tenho nenhum real para oferecer de composição, tá? Então, enfim. Depois, manda aí pra Lorena que a gente quer lançar Aliás, a próxima versão de Roberta de Neve eu vou botar um monte de Loreninha, assim, segurando as plaquinhas. Episódio 1, episódio 2, episódio 3, né? Pra ficar bem bonitinho. Nossa próxima versão. E aí, a gente vai agora conversar sobre o nosso direito civil. Porque civil é melhor do que penal, tá? Gente, então vamos dar continuidade. Érica, só para te explicar, nós somos muito amigas e a brincadeira entre a gente não envolve você, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus, boa aula. E vamos aqui ao nosso encontro. Gente, hoje nós vamos falar de direito civil, a parte de família, não é verdade? Vamos conversar um pouquinho sobre alguns temas de família. E quando a gente fala de família, várias questões interessantes podem ser cobradas, né? Vamos deixar o povo aí amargurado aí, que não sabe brincar, né? Que é as coisas sérias demais, enfim. Oh, meu Deus do céu, canseira. Mas vamos lá, né, gente? Sempre tem, né? Sempre tem. Vamos começar os nossos esquemas. Veja se tem na descrição do vídeo aí já para vocês um material, que foi um material que a gente fez ontem. Eu falei para vocês que eu sempre vou deixar o material disponível para vocês do dia anterior, tá bom? É um material que a gente tem de sucessões, que a gente conversou no encontro de ontem, e agora a gente vai falar de família. E hoje à noite a gente vai falar de coisas, ok? Já tá marcado para hoje à noite para coisas. Eu não me recordo o horário. Teve até uma aluna que me mandou uma mensagem perguntando o horário. Eu não me recordo. Depois confirma lá, mas nós estaremos aqui firmes e fortes. Então vamos começar o nosso encontro de direito das famílias. Vamos começar os nossos exemplos e as nossas questões práticas do que já foi cobrado. E a gente começa falando de casamento. E quando a gente fala de casamento, a gente vai observar o seguinte: tanto o casamento quanto a união estável, nós mudamos o rumo da história. Antes a legislação não aceitava o casamento homoafetivo. E graças a Deus mudou. Por quê? Porque eu sempre falo, né? Todas as formas de amor devem ser viáveis. A gente ainda não chegou
numa liberdade completa e ampla dentro das relações familiares, até porque a gente ainda vive o momento daquela pessoa que só pode casar com uma pessoa. Eu até não concordo com isso. Eu defendo, né, as formas variadas de amor. Mas hoje, o casamento homoafetivo e a união homoafetiva tá aí. E a gente precisa entender que também é uma grande forma de amor, né? Passando aí pelo dia de homenagear todas as pessoas, tá bom? Em suas mais variadas formas de amar. E vamos falar então de casamento. Prof, o que pode estar na minha prova em relação a casamento? Vamos lá no material, olha só. Aqui a gente vai observar o seguinte. Falando aqui, né, de casamento, a gente vai ter, não precisa ficar com medo, o tema não é confuso, tá bom? A gente tem aqui temas que evidentemente não dá pra gente, né, falar a fundo de cada tema, porque a gente não tem tempo para isso. Mas vamos conversar sobre questões relacionadas aí, especificamente, a temas que podem ser cobrados na sua prova de maneira muito prática, ok? Muito prática. Vamos lá. Casamento e união estável. Você sabe a diferença entre um e outro? Você sabe a diferença entre um e outro? Você sabe que nós temos uma diferença entre um e outro, porque o casamento, ele tem um ato celebrativo. Aliás, deixa eu ajeitar isso aqui para ficar menor um pouquinho. Ele tem um ato de celebração. A união estável é simplesmente uma simples situação da vida. É um acontecimento da vida. Ele surge. A união estável surge. Então, a diferença é essa. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Não há hierarquia entre casamento e união estável. Ponto. Não é melhor ou pior ser casado ou viver em união estável. Não é assim. Na verdade, o casamento, ele tem uma celebração. Até por uma questão cultural mesmo. E a união estável já não tem essa celebração. A gente tem mais artigos trabalhando casamento do que trabalhando união estável. Simples, né? Mas não existe hierarquia. E mais, o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, que trabalhava de maneira diferente a sucessão do cônjuge e do companheiro, tá bom? A sucessão do cônjuge e do companheiro. Antes, o companheiro ele era completamente prejudicado na sucessão do seu companheiro falecido. Só se não tivesse ninguém vivo na família, o companheiro receberia a herança sozinho. E não é assim mais. Tanto que para a união, quanto para a união estável, ou para o casamento, quanto para a união estável, a gente tem o quê? A gente tem exatamente a mesma regra do 1829. Foi o que a gente estudou ontem, né? Já que a gente está fazendo uma versão de trás para frente, ok? Então vamos lá. É um acontecimento da vida. Professora, o que a gente observa aqui? Olha só. A união estável é um acontecimento da vida que surge pela convivência
convivência pública, vou botar um mais aqui, pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituição de família. Olha o que pode cair na sua prova. Constituição de família. Prof, tem prazo mínimo para viver junto ali? Tem prazo mínimo para viver junto ali? Não tem. Não tem. Tá? Não tem prazo mínimo. Você não precisa viver com a pessoa por um lapso temporal mínimo para caracterizar a união estável. Não precisa morar junto. A união estável, para ser caracterizada, não exige coabitação, e isso é um tema muito bacana de prova. Além disso, nós podemos observar que não tem lapso temporal mínimo, não tem necessidade de morar junto e não há necessidade de ter filhos. Nada disso é requisito para a união estável, porque ela é um fato da vida. Eu não tenho um momento celebrativo. Agora, para facilitar, por uma questão de facilitação de comprovação, as pessoas podem pedir declaração em cartório, né, fazer a declaração em cartório de que está vivendo uma união estável, algo do tipo. Mas só nesse sentido, tá bom? Vamos lá, só nesse sentido. Aí, né, a gente vai observar que o casamento, ele tem uma celebração, e essa celebração vai acontecer da seguinte forma. Gente, presta atenção aqui. Olha lá. O problema não é o amor, o problema é o preconceito, exatamente. Vamos lá. Aqui, a gente vai ter o processo de habilitação. Preste atenção aqui, Brasil. Processo de habilitação. As partes interessadas vão lá no cartório, fazem a habilitação, apresentam os documentos e vão ser felizes. Só que o cartório vai verificar se aquela pessoa pode... O povo tá pedindo a caneta brilhante. Calma que eu vou botar a caneta brilhante. Olha a minha caneta brilhante. Ai, gente, eu vou ter que fazer um curso de PowerPoint, porque tá tenso, viu? Caneta brilhante na área. O processo de habilitação, as partes interessadas vão lá e apresentam os documentos no cartório, falam que querem casar, aquela coisa toda. E aí, se ficar comprovado que tá tudo certo, que as pessoas podem casar, a gente vai observar que será emitida uma certidão de casamento. Preste atenção agora. A gente vai ter uma, vou botar aqui, ó, certidão de casamento, não, de habilitação, perdão, certidão de habilitação, tá? Certidão de habilitação. Roberta, aqui a gente tem claramente, se der tudo certo, uma certidão de habilitação, mas pode cair na sua prova da OAB quanto tempo que essa certidão vai valer, tá? Quanto tempo que essa certidão vai ter efeito, não é nem validade, é efeito. Essa certidão produz efeitos por 90 dias, então você tem 90 dias para casar.
Depois disso, a galerinha vai lá e marca o casamento. Atenção, porque agora isso aqui vai cair na sua prova, tá? Olha lá. Depois da certidão de habilitação, a galera vai dizer o sim. A gente vai ter aqui a celebração do casamento. Olha que importante isso, Brasil. Na celebração do casamento é o momento de dizer o sim, né? Dizer o sim. Eu falei que a aula foi ontem, né, gente? Não foi ontem, não. Foi antes de ontem, perdão. É que eu tô meio perdida no tempo. Chega perto da prova, assim, eu vou ficando numa agonia danada. Eu fico perdida igual a vocês. E aí é cansativo, eu fico meio desnorteada também. Foi ontem não, foi antes de ontem. Mas tá aqui no YouTube pra vocês, tá bom? Bom, dia da celebração do casamento. Aqui, a gente tem que ter testemunhas. Confere? Quantas testemunhas eu preciso? 2 testemunhas, se a celebração for no cartório. 4 testemunhas, se a celebração for em edifício particular. Tá? E ela chamou nós de perdido. Todo mundo perdido, todo mundo lost. E 4 testemunhas, se um dos envolvidos ali não souber ou não puder escrever. É assim, tá? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Celebração do casamento aconteceu. Certidão de casamento, estão casados. A união estável tá lá, paradinha, tá bem aqui, ó. Eu preciso de convivência pública contínua duradoura com o intuito de constituição de família, tá? Né? Ali, paradinho. Agora, questão de prova da FGV. Professora, é possível casar sem ter passado pelo processo de habilitação? Eu lembro que eu coloquei isso nos simulados. Professora, é possível que a autoridade celebrante vá lá onde a pessoa está doente? Também fiz questão assim. E é possível casar por procuração? 3 temas sobre celebração do casamento que podem estar na sua prova. Vamos recordar? Vamos recordar. Aqui, em relação à celebração do casamento, aliás, vou pegar a nossa caneta colorida aqui. O pessoal que não está entendendo por que eu tiro da tela é porque eu não sei mexer nessa caneta. Quando está em funcionamento. Olha lá. Aqui, a gente tem o seguinte. Artigo 1539, 1540, 1542. Vamos ver o que está acontecendo em cada situação dessa. Olha só, a gente tem aqui o seguinte. O 1539 é o casamento em caso de moléstia grave. Não é qualquer moléstia, é moléstia grave. A gente junta 2 testemunhas e a autoridade celebrante vai lá onde está o enfermo. Ele vai lá no local onde está o enfermo. Só que o detalhe é você perceber que essa galerinha aqui já está habilitado. Eles já têm a certidão. Eles já passaram pela habilitação. Então, eles só vão lá e... por exemplo, já fez a habilitação, aí a autoridade vai lá no local onde está o enfermo grave e celebra o casamento perante 2 testemunhas. Agora, existe o casamento das pessoas que estão ali morrendo, tá? Das pessoas que estão ali morrendo.
essa segunda situação aqui do 1540. Quando for caso de iminente risco, quem está fazendo prova da OAB aí, as provas anteriores, sabe, né? A situação de iminente risco de vida. Não fizeram a habilitação. Não fizeram a habilitação. Não fizeram a habilitação. E aí tá ali numa situação, pode ser que morra naquela própria situação, no próprio desastre ali. A gente chama o quê? A gente chama 6 testemunhas. Tá? A gente chama aqui 6 testemunhas. Vou só arrumar aqui um espacinho para eu pegar um espaço maior. A gente vai chamar 3 testemunhas. E essas testemunhas vão... Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui o negócio. Eu tenho a síndrome, né? Da organização. E aí fica ela, bagunçada aqui. 1542. Essas 6 testemunhas vão ali... como é que fala? Presenciar que cada um ali deseja ser marido e marido, esposa e esposa, marido e esposa, enfim, né? A gente vai ter essa situação. Eu sempre dou o exemplo, né? Aconteceu uma tragédia, uma catástrofe, um terremoto, as pessoas estão ali, estão morrendo e manifestam a intenção de casar. Esse casamento recebe um nome. É o que a gente chama, e a FGV já cobrou exatamente esse nome, tá? Essas testemunhas, inclusive, não podem ter relação com os envolvidos ali, não podem ter vínculo de parentesco. Esse casamento é chamado de nunculpativo. Nunculpativo. Aí, depois disso tudo, as 6 testemunhas que presenciaram vão lá no juiz e informam. Falou, excelência, o negócio é o seguinte... A gente tem aqui uma situação de, como é que fala? De um casamento que foi celebrado, mas as pessoas ali envolvidas faleceram. Só que a gente viu que eles tinham a intenção de ser casados. E houve a celebração. E aí essas testemunhas vão informar para o juiz o que aconteceu. Então vamos memorizar? Dá uma olhada nessa parte aqui, ó. Quantas testemunhas eu preciso para celebrar no cartório? 2. Edifício particular? 4. Se não souber ler ou se não souber escrever ou não puder escrever, 4 testemunhas. Agora, a celebração é uma situação muito peculiar, né? As pessoas marcam a data da celebração, etc. Agora, quando a gente fala aqui da situação... Peraí, gente, deixa eu ver só um negócio aqui que eu acho que... Eu não sei se eu me confundi. Deixa eu só abrir aqui o Código Civil. Peraí. Deixa eu pegar aqui o 1539. Perante 2 testemunhas. Teve gente que colocou aí 3 testemunhas. Não, são 2 testemunhas. O 1539, deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo... Ah, já tá. Aí, ó. Dá só uma olhada aqui. Olha lá, 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde encontrar o impedido, sendo urgente ainda que à noite perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever, tá bom? Aí, aqui são 2 testemunhas. Agora, olha o 1540. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade, a qual incumba presidir o ato, a gente vai observar que o casamento será celebrado na presença de 6 testemunhas. Então, a gente sempre observa o número de, vou botar aqui no slide, 24426. Vamos fazer o disque testemunha aqui? O disque testemunha, olha lá, disque testemunha do casamento. Vamos lá. 24426. 24426.
244 26. 244 26. E aí você vai memorizar essa situação, tá bom? O 1542 fala da questão da procuração. Imagina, você tá lá nos Estados Unidos e você resolve ficar um pouco mais de tempo lá. E aí você pega e fala: ai, Brasil, eu estou com casamento marcado. E aí, a Jussara pedindo desculpa. Precisa pedir desculpa não, é bom que eu fui lá e conferi. Eu tô com casamento marcado, mas eu vou ficar aqui mais um pouco, vou fazer mais umas comprinhas e volto. Aí ela passa uma procuração para alguém casar. É possível o casamento por procuração? É possível. Tranquilinho, tranquilinho. Quando a gente fala de casamento por procuração, a gente só tem que lembrar que essa procuração deve ser por instrumento público. Deve ser por instrumento público, tá? No total, o pessoal perguntando se são testemunhas no total. No total. Por instrumento público. E essa procuração tem que ter poderes especiais. Não, né? Poderes especiais para o casamento. Então, tipo assim, eu viajo e deixo uma procuração com a Raquel para ela comprar um carro no meu nome. Aí ela vai lá e casa com alguém no meu nome? Não. Tem que ser uma procuração com poderes especiais para isso. Só que deixa eu te falar. Você lembra que o prazo de eficácia da certidão de habilitação é de 90 dias? Lembra disso? Pois bem, a procuração aqui também tem o prazo de 90 dias. A eficácia aqui será por 90 dias. Tudo bem? Olha que coisa linda. Vou só fazer uma marcação aqui maravilhosa para você, porque como você vai receber logo mais à noite, na nossa próxima aula de hoje, esse material, eu quero que você receba um material bem lindo aqui. Material categoria. Oh, ficou tão escurinho, tão clarinho. Até porque, gente, esse material é aquele material que você vai guardar para a vida, né? Você vai guardar para os seus estudos. Dá uma olhada aí. Tá bonitinho? Pronto. Então, a gente tem aqui o seguinte. Dica do coração. Preste atenção numa coisa. Dica do coração, questão FGV. E a união estável tá lá, né? Até nesse momento, a união estável tá lá. Tá lá de boa. Convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família. Agora, quando a gente fala de casamento, eu te pergunto, quantos anos para casar? Aliás, vou botar aqui, ó. Quantos anos para casar? Com quantos anos eu posso casar? Com 16 anos, né? Com 16 anos. Mas com 16 anos é mediante o consentimento dos pais. Beleza, é uma cereja de coração. Quantos anos? 16 anos. Em algum caso, é possível o casamento de quem não tenha alcançado os 16 anos? Não. Em nenhum caso é possível o casamento de quem não tenha 16 anos. E se casou com 16 anos, está emancipado. Casou com 16, está emancipado. Casou com 16, está emancipado. Professora, casou, questão FGV total agora, hein? Casou com 16, tá emancipado. Divorciou com 17. Volta a ser incapaz?
Quem fez questão de prova viu uma questão que o menino divorciou com 17, foi querer curtir a dor de cotovelo lá no Camboja, comprou um pacote turístico. E a banca queria saber se a compra desse pacote podia acontecer ou não podia acontecer. Podia. Não volta a ser incapaz. Só se o casamento for declarado nulo, inválido. Aí volta. Que aí todos os efeitos que aconteceram caem por terra. A não ser que aquela pessoa estava de boa fé no casamento nulo, que é o chamado casamento putativo. Mas segue o bonde. União estável com 16 emancipa alguém? Sim ou não? União estável com 16 anos emancipa alguém? Não, isso também já foi cobrado. União estável com 16, nananana, não. Ok? Nananina, não. Então, com quantos anos de casamento? 16. Não pode casar com menos de 16. Fechou. Detalhe do coração. Outra cereja de coração aqui pra gente, né? Porque o mais importante não é o bolo, é a cereja do bolo. Olha aí o nosso professor Eugênio dando o ar da graça, né? Pra gente aqui. Eugênio, um beijo pra você, tô com saudade, viu? Olha lá. Pessoal, nós vamos observar aqui o seguinte. Aliás, vou até botar a letra de forma. Olha isso. Quem não... Isso aqui vive caindo. Pode casar. Não pode ter união estável. Quem não pode casar consta no artigo 1521. Prof, pelo amor de Deus, Jorge Mateus, o que eu faço aqui? Vamos aqui no 1521. Deixa eu te mostrar. Olha isso. Não podem casar ascendente com descendente, pai com filho, óbvio, né? Óbvio. Seja parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, sogro, sogra, enteado, enteada, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e os demais colaterais até o 3º grau. Tio com sobrinho, não pode. Mas tem um decreto lá das antigas, da década de 40, que é o decreto 3.200, que fala que se o tio com o sobrinho tiverem um laudo médico dizendo que eles têm sanidade mental e que a prole não será defeituosa, de fato eles podem casar, ok? Então tio com o sobrinho pode casar. Sabe qual é o nome desse casamento? Casamento avuncular. É o casamento de tio com sobrinho, tá bom? Volta lá, Brasil. Aliás, volta pra cá, Brasil. O adotado com o filho do adotante também não vai rolar, tá? E pessoas casadas. E o cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra seu consorte. Professora linda do meu coração. Muito obrigada pelo linda. Eu te digo uma coisa. Pessoa casada. Pode casar? Não, só depois que fizer o divórcio. Aí tá tudo bem. Mas, professora, ela pode viver uma união estável se tiver separada de fato. Então a pessoa casou. Aí saiu de casa, terminou o relacionamento, aquela confusão toda, não sei o que lá. Aí ela encontra o presente de Deus. Deus, presente de Deus, presente de Deus. Não posso perder a oportunidade. Meu Deus, tô nervosa. Não posso perder a oportunidade, presente de Deus. Mas eu não divorciei, não tem problema. Não perca a oportunidade. Vá viver a sua união estável, não tem problema nenhum. O que você não vai poder fazer é exatamente casar. Pessoa casada não pode casar. Mas pessoa casada separada de fato não pode casar. Mas pode viver uma união estável. E a FGV ama cobrar isso. Vamos anotar?
casado, mas separado de fato, tá? Casado, mas separado de fato, pode união estável, ok? Casado, mas separado de fato, pode união estável. Ok? Maravilhoso, maravilhoso. Lindo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Seja no casamento, seja na união estável, deixa eu ver se eu consigo fazer uma marca aqui bem bacaninha para vocês. Seja no casamento, seja na união estável, peraí, gente, deixa eu só fazer um desenho aqui. Importante. Olha lá. Seja no casamento, seja na união estável, a gente tem regime de bens, tá? A gente vai ter o fenômeno do regime de bens. Vou botar bem aqui, ó. Aliás, vou botar aqui em cima, porque aí eu faço o desenho aqui embaixo. Regime de bens. Seja num, seja no outro, a gente tem o regime de bens, tá bom? Aí, ó o caminhão da aprovação passando aí, hein? Professor, e se a pessoa morrer sem divorciar e ela é viúva, ela pode casar? Qual que é o regime de bens e como que a gente escolhe? Na união estável, a gente pode fazer um contrato. Professor, é obrigatório? Não. No casamento, a gente pode fazer um pacto, essa aqui já caiu, hein? Antenupcial. Tá? Pode fazer um contrato na união estável ou um pacto antenupcial no casamento. Professor, os incapazes, pessoas com desenvolvimento mental atrasado, podem casar? Luísa, uma excelente pergunta para a gente recordar uma coisa importante. Pessoa com deficiência é capaz. Pode casar? Sim. Pode ter filhos? Sim. Pessoa com deficiência é capaz. Se ela não conseguir manifestar vontade, aí ela será considerada relativamente incapaz, mas não pela deficiência. Será considerada relativamente incapaz pela ausência de manifestação de vontade. Tá lá no artigo 4º, essa pessoa será relativamente incapaz, tá? Vamos lá. Bom, se eu quiser observar o contrato para a escolha de regime na união estável, tá beleza. No casamento, eu vou fazer um pacto antinupcial. Entenda o que eu vou te explicar agora. Não existe na lei uma exigência de formalidade em relação a esse pacto aqui, convivencial, esse contrato, tá? Mas a lei exige que o pacto antinupcial, isso aqui caiu em prova. Vou botar assim, ó. O pacto antinupcial, para ser válido, ele precisa ser por escritura pública. Só que para ele produzir efeitos, deve acontecer o casamento. Os envolvidos precisam casar. Aí caiu na prova, no exame de ordem, assim. Caiu assim. João e Maria foram no cartório e optaram pelo regime da comunhão universal de bens. Fizeram um pacto por escritura pública. Só que eles nunca casaram, foram viver uma união estável e nunca casaram. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Nesse caso específico, a gente tem
um pacto antinupcial válido? Sim, porque ele foi feito por escritura pública. Mas ele produz efeitos? Não, porque o casamento não aconteceu. E só vai produzir efeitos se ocorrer o quê? O casamento. Tá bom? Vamos lá. Então dá o print. Agora. Aqui, eu quero que você observe que existe um regime de bens que é regra. Tipo, se as pessoas não fizerem o contrato na união estável ou o pacto no casamento, o regime que vai reger essas uniões é a comunhão parcial de bens. Tá bom? É a comunhão parcial de bens. E no encontro do episódio número 1, que a gente falou de sucessões, eu quero que você pegue aí, o material tá na descrição do vídeo, pegue aí. A gente fez um desenho. Eu vou voltar esse desenho aqui, porque vai facilitar a nossa vida. A gente já falou um pouquinho sobre regime de bens. Pega aí o material. Só copiar aqui, tá, gente? O negócio. Olha o que a gente desenhou ontem. Lembra? Ontem não, no episódio número 1. A gente falou de comunhão parcial de bens, separação de bens, comunhão universal de bens e participação final nos aquestos. Preste atenção no que eu vou te explicar. Aqui na comunhão parcial de bens, você tá vendo que tem um conjunto de bens em azul e um conjunto de bens verde, tá? Aqui, a gente vai ter comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação de bens e participação final nos aquestos. De fato, se eu fizer o regime de bens, aliás, se eu fizer a escolha do regime de bens, tá de boa. Mas se eu não fizer essa escolha, o regime que vai prevalecer é a comunhão parcial de bens, que a gente chama de regime supletório ou regime regra, tá? No silêncio dos conviventes ou dos nubentes, prepondera a comunhão parcial de bens. Agora, uma coisa interessante, pra gente levar em consideração, que eu até vi aqui uma pergunta, o chat, às vezes eu consigo ver alguma coisa do chat, tá? É possível alterar o regime de bens. Só que a alteração do regime de bens precisa ser de comum acordo, vamos tomar nota disso? A alteração do regime de bens precisa ser de comum acordo, judicial, não pode prejudicar terceiros e eu preciso expor o motivo. Então, para eu conseguir alterar o meu regime de bens, eu tenho que fazer de comum acordo, expondo os motivos, né? De comum acordo, pedido fundamentado com os motivos. Eu preciso fazer judicial. Então, cuidado. É possível alterar, mas só pela via judicial, tá bom? Fale condenado. Os impedimentos para o casamento, fale em condenado. Exatamente. Se não tiver sentença transitada em julgado, poderá se casar? Sim. Sim, normal. Haverá invalidação depois? Eu acredito que não. Tem que estar condenado na data da celebração, porque aí não mexe na validade. Os requisitos de validade a gente analisa no ato da celebração. Agora, vamos lá. Você está vendo aqui? Vamos analisar a comunhão parcial de bens. Eu quero que você observe o seguinte. Tá vendo esse coraçãozinho? Representa a data do casamento. Na comunhão parcial de bens, o que eu tinha antes é bem particular. Representa o verdinho. O que eu tinha depois, o que a gente adquiriu depois a título oneroso, é bem comum. É caracterizado pelo bolinho azul. Na sua prova, você não pode esquecer que
é caracterizado por bem particular. O que você tinha antes do casamento, que a gente desenhou aqui. O que você recebeu mesmo durante o casamento a título de herança, a título de doação. É só seu. Mesmo que você tenha recebido no curso do casamento. Então a gente pode até colocar aqui que depois do casamento pode ter algum bem particular ainda. Continua sendo bem particular os bens que você subrogou. Tipo, antes do casamento eu tinha um apartamento, eu vendi e depois do casamento eu comprei outro apartamento. Ele continua sendo bem particular, porque eu subroguei no bem, no outro bem. Ele continua sendo bem particular. E pode cair na sua prova que é caracterizado por bem comum o FGTS, que é o FIGETS, tá? O FGTS. Pode caracterizar como bem comum também o aluguel. A FGV ama cobrar isso aqui. O aluguel de bens particulares. Então a pessoa tem um apartamento que é um bem particular dela e ela aluga e recebe os aluguéis. Se ela aluga e recebe os aluguéis são caracterizados como frutos. E os frutos precisam ser partilhados. Isso também já foi cobrado. Se você recebeu o aluguel e gastou, beleza. Mas se você recebeu o aluguel e guardou numa poupança e agora quer divorciar, metadinha, metadinha. Tá bom? E também o que você ganhou na loteria é nosso. Vai dividir. Tá bom? Na comunhão universal de bens, tudo é nosso. O que tinha antes do casamento e o que tinha depois. É tudo caracterizado por bem comum. Mas imagina, ó, a Sheila falando, esse negócio de FGTS me deixa chateada. Prêmio de loteria é nosso. Se você é casado na comunhão parcial de bens e você ganha na Mega Sena, vai dividir. Comunhão universal de bens é tudo nosso. Mas deixa eu te contar uma coisa interessantíssima. Imagina você que você quer fazer uma doação para sua irmã. Você quer dar um carro para sua irmã. Ou você quer deixar um testamento para sua irmã. E você sabe, sacanagem, dividir o FGTS. Calma, gente. Melhor sacar o FGTS. Nem sei quais são os requisitos para sacar o FGTS, gente. Tem tanto tempo que eu não sei o que é FGTS na minha vida. Mas vamos lá. Não dividir o prêmio de loteria jamais. Divide sim. Aí você tem uma irmã que é casada com uma criatura cebosa. Uma alma cebosa. Presta pra nada. Não faz nada da vida. E sua irmã é casada com a alma cebosa no regime da comunhão universal de bens. Tá? Comunhão universal de bens. E você quer dar um carro para ela. Só que você não quer que esse carro se comunique com o marido dela. Porque aqui, na comunhão universal, entra tudo. Tá? Entra tudo. Só que entra tudo. Roberto, eu tinha vários imóveis antes do casamento. Agora é tudo nosso. Entra tudo. Olha aqui o que tinha antes. Olha o casamento aqui, ó, celebrado pelo coraçãozinho. Tudo que tinha antes e o que tinha depois. Tá bom? Pesado. Mas se você quer doar o carro para sua irmã, vai ser bem particular o que for recebido com cláusula de incomunicabilidade. Cláusula de incomunicabilidade. Tá bom? Deus me livre dessa comunhão universal. Depende. Se for você a parte pobre e o outro a parte rica, a comunhão universal é, ó, chuchu beleza, né? Eu sempre digo, regras para a vida. Regrinha número 1.
não construa no lote da sogra. Regra número 2. Jamais seja fiador de alguém. Regra número 3. Não case no regime da comunhão universal de bens se você for a parte pobre. Ou se você for a parte rica, perdão. Se for a pobre, case. E regrinha número 4. Não coloque o sobrenome do cônjuge no seu nome. Dicas de vida de direito civil. Vamos lá. Agora, aqui, na separação de bens, você tá vendo que é cada um com seu cada um. Cada um com seu cada um. Cada um tem o seu bem particular. O que eu tinha antes do casamento e o que eu adquiri depois do casamento é só meu. Só que a separação de bens, ela pode ser convencional. A gente escolhe pelo pacto antinupcial. Ou pode ser obrigatória. A lei impõe. Quando é que a lei impõe o regime da separação de bens? Quando? Quando você tem mais de 70 anos para casar, e isso vale para a união estável também. Quando você constitui uma união estável com mais de 70 anos, separação obrigatória. Quando você casa mediante causa suspensiva, cuidado, porque causa suspensiva não impede o casamento. São as causas lá do 1523. Na verdade, ela faz com que seja imposto o regime da separação obrigatória de bens. Tipo, eu já me divorciei, posso casar? Posso. Mas eu não fiz eu não fiz a partilha de bens. Por quê? Eu posso divorciar sem fazer a partilha de bens? Pode. De boa, de boa. Pode ser no cartório? Pode. De boa, se não tiver incapaz envolvido ali no esquema, né? Ou na nascituro. Então, leve em consideração que as causas suspensivas não impedem o casamento, não proíbem o casamento, mas também não deixa você escolher livremente o regime de bens para evitar a confusão patrimonial. Já divorciei, mas não fiz aqui minha partilha de bens. Posso casar, de boa, vou ser feliz. Tá bom? Show de bola. Vamos lá no nosso material. E também a separação judicial. Ah, professora, depois eu poderia mudar o regime de bens? Pode. Menos o de 70 anos, né, gente? Porque o tempo não vai voltar para ele para reduzir a idade. Então não pode. E quem necessitou do suprimento judicial para o casamento, tá? Ok? Participação final nos aquestos é aquele regime que você tem cada um com seu cada um e vai ser feliz. É o regime das grandes fortunas. Pode ser que haja algum tipo de bem comum, né? Pode ser que aqui no meio eu tenha a caracterização de algum bem comum, mas aí eu tenho que provar o quanto que eu contribuí para a aquisição daquele bem. Não existe uma presunção de que eu tenha efetivamente contribuído para a aquisição daquele bem, tá bom? Roberta, deixa eu te falar uma coisa. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Caiu? Tô caída a internet? Tô ou não tô? Tô não, né? Tô aqui, caí, não caí, meu Deus. Vamos lá. Wender, a questão do recebimento da herança no regime de bens, a gente falou na aulinha anterior, tá? E o episódio número 1, tá bom? Travou, não travou, não travou. Vamos lá. Aí, agora vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Na
comunhão na separação obrigatória de bens, que é o regime previsto pela lei, para evitar injustiça, né? Imagina, casou com mais de 70 anos, passou 20 anos casados, edificaram uma vida juntos. Para evitar injustiça, pode ser que haja aqui no meio uma parcelinha de bens comuns. Pode ser que haja. Nesse contexto, eu quero que você entenda que no regime da separação obrigatória de bens, pode ser que haja alguma categoria de bens comuns. Aqui eu peço vênia a você para chamar sua atenção para a súmula 377 do STF. Prof, pelo amor de Deus, Jorge Mateus, o que essa súmula fala? O que essa súmula fala? Essa súmula fala que no regime da separação obrigatória comunicam-se, quer dizer, são dos dois, os bens adquiridos na constância do casamento, tá? Os bens adquiridos na constância do casamento. Só que o STJ diz o seguinte: é possível partilhar os bens adquiridos na constância do casamento, que são esses bens comuns aqui, desde que haja esforço comum comprovado. Então, se cair na sua prova algo relacionado a regime de separação de bens obrigatório, e o examinador colocar para você assim: é possível pegar e partilhar os bens onerosos adquiridos na constância do casamento? Sim, mas eu tenho que provar o esforço comum. Esse esforço comum, se você for parar para pensar, ele é presumido na comunhão parcial de bens, porque na comunhão parcial de bens é claro e objetivo. Partilha-se tudo aquilo que for adquirido onerosamente na constância do casamento. Ponto. Presumido que tudo que foi adquirido onerosamente a gente vai dividir e tá de boa de boa. Mas na separação obrigatória e da mesma forma na participação nos aquestos, você tem que comprovar o esforço para poder ter o que dividir. Ok? A FGV já cobrou questões assim, tá bom? Certo? Agora, sabe uma coisa, se quiser dar o print nessa tela, né? Sabe uma coisa que também é bastante cobrado em prova? Até botei no último simulado de vocês. Aliás, vou colocar bem assim, ó. Artigo do coração. O artigo 1647, ele é um artigo, gente, que ele é muito importante. Peraí. Ele é um artigo muito importante, porque ele estabelece o que um cônjuge pode fazer, o que um cônjuge não pode fazer sem o outro. Então, vou até colocar aqui. Eu já vou apresentar para vocês aí a nossa telinha. Olha aí, ó. O artigo 1647, ele cai muito em prova e ele estabelece o que um cônjuge só pode fazer com a anuência do outro. Quem é que lembra o que um cônjuge pode fazer somente com a anuência do outro? Diga aí pra mim. O que um cônjuge pode fazer e só pode fazer com a anuência do outro? Vamos recordar?
alienar imóveis. Ser autor ou réu em ações que discutam esses bens imóveis. Quando a gente fala alienar é um gênero que comporta doação e venda, tá? Então, olha lá. Somente com a... Ai, apaga aqui. Eu queria um marca-texto que não apagasse aqui. Aqui, ó. Somente com a anuência do outro. Eu posso praticar esses atos aqui. Somente com a anuência. Prestar fiança ou aval. E fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns. Alienar imóveis, quer dizer, vender ou doar imóveis, pleitear como autor ou réu acerca desses bens imóveis, prestar fiança ou aval, fazer doação de bens comuns. Cuidadinho, cuidadinho. Cereja, coração de bolo. Presta atenção aqui. Roberta, fiz tudo isso sem pedir autorização. Fiz tudo isso sem pedir autorização. E agora? Você pode pedir para o juiz suprir, mas se o juiz não suprir a falta de autorização, é anulável no prazo decadencial de 2 anos. E quem é que pode pedir a anulação? O próprio cônjuge, e vale para a união estável também, e ou os herdeiros. Não é que seja nulo, Brasil, é anulável. Cuidado, tá? É anulável. Se fosse nulo, jamais se tornaria válido. Ok? Nosso coração cereja, né? Professora, vamos decorar? Vamos. Eu não sou boa nessas coisas assim, sabe? Mas vamos tentar. Vamos lá. O cônjuge só pode com a anuência. O quê? Alienar imóveis, ser autor ou réu sobre bens imóveis, prestar fiança ou aval, doação de bens comuns. Tá? Professora, e se eu só descobrir depois dos 2 anos? Na verdade, esse prazo decadencial só começa a contar após o fim do casamento. Vamos colocar aqui? Após o fim do casamento. Ou pelo divórcio, ou pela morte. Aí os herdeiros vão poder ajuizar essa ação. Ó o Felipe ajudando a gente. A Roberta é uma fada. Fiança, alienar, doar e autor. Ai. Vamos. A Roberta é uma fada. Fiança, alienação, doação, autor e réu. Vamos? Vamos decorar? Olha lá. Amei. Amei. Vamos lá. A Roberta é uma fada. O que a gente coloca aqui? F, fiança. A, alienação. D, doação. A, autor e réu. Fiança. Aí você lembra do aval. Alienação. Doação. Autor e réu. Amei. Perfect. Fada sensata. Ok? Prof, uma pessoa casada pode doar sua parte da herança deixada pela sua irmã sem anuência? Depende. Herança é caracterizada como bem imóvel, né? A herança é caracterizada como bem imóvel. E aí, meu Brasil brasileiro?
Para doar imóveis, eu preciso de quê? Do consentimento. Então, se é casado, eu aplico a regra aqui da alienação de imóveis, porque a herança tem característica de ser imóvel por disposição legal. Fiança, alienação, doação, autor e réu. Fiança, alienação, doação, autor e réu. Ok? Tudo bem? A Valquíria, professora, se eu te mandar um indirect no Instagram, você me responde? Respondo, tentarei. É tão difícil, gente. É um sofrimento para mim o Instagram. É um sofrimento. Aí no simulado eu coloquei uma questão sobre empresário. Lembra? Que foi justamente para confundir vocês nesse negócio. E foi justamente porque naquela semana eu aprendi essa questão. Eu não sabia. O empresário pode alienar imóveis pertencentes à empresa, mesmo sem o consentimento do cônjuge dele. Porque o imóvel não é dele, é da empresa. Tinha aprendido nesse dia que eu fiz a questão. E aí fui felizinha, felizinha. A prof tem a tatuagem do braço de improbidade. Do prazo de improbidade no braço? Não, eu não tenho, não. Vamos lá. Professora, quando é que eu não preciso dessa anuência? Vou te contar agora. Curte aqui o nosso, vamos lá, no 1647. 1647. Ô, Brasil. Aqui, ó. Ressalvado no nenhum dos cônjuges pode ser autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. Separação absoluta é o quê? Separação absoluta é o quê? Separação convencional. Então, vamos colocar aqui, ó. Salvo separação absoluta de bens. Tá? Salvo. Ah, é o infinito. 8 anos que a Blasu te ensinou. É o 8. Vou botar aqui, improbidade. Mas eu tenho. Ai, não sei mostrar. O Schude e o Haftung das obrigações. Não pode ser visto como cola. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, tá tudo belezinha, né, Brasil, em relação a isso. Tudo belezinha, belezinha em relação a isso. Vamos falar uma outra coisa aqui de família? Quero falar com vocês sobre... Vou botar minha caneta brilhante. Minha caneta brilhante. Vou pegar até uma rosa aqui, ó. Tenho uma dica, categoria para você. Poder familiar. O pessoal quer dar o print? Pode dar. Olha lá, o poder familiar é o poder que os pais possuem sobre os filhos menores. Então, poder familiar, gente, é sempre sobre filhos menores. É sempre sobre filhos menores, tá? A Paty se perguntou, Roberta, na participação final nos aquestos também não precisa? Na participação final nos aquestos, precisa do consentimento. Mas a gente pode consignar no pacto antinupcial, quando a gente escolhe participação final nos aquestos, que não precisa. A gente pode excluir essa necessidade de consentimento no próprio pacto, quando se tratar do regime da participação final nos aquestos. Tá bom? Vamos lá. Então, é sobre os filhos menores. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ter cuidado.
Porque o poder familiar é o poder que os pais possuem sobre os filhos. Mas esse poder familiar, ele pode chegar ao fim. Quando é que ele pode chegar ao fim? Pode chegar ao fim, então, com a maioridade dos filhos. Pode chegar ao fim com a morte dos filhos, com a morte dos pais. Pode acontecer tudo isso. Pode acontecer tudo isso. Só que, professora, se os pais falecem e os filhos são menores, os dois, né? Ambos os pais. O que a gente faz? Chama o tutor. Aí a gente vai nomear um tutor. Mas, professora, e se os pais perdem o poder familiar? É isso que eu quero que você tenha cuidado. Por quê? O poder familiar, ele pode chegar ao fim pelo fenômeno da perda do poder familiar, também chamada de destituição do poder familiar, tá? É perda ou destituição do poder familiar. Isso aqui só acontece mediante decisão judicial. Quando os pais perdem o poder familiar, eles só podem perder por decisão judicial. Professora, a emancipação também gera o fim do poder familiar? Sim, sim. Né? A emancipação também é uma forma de alcance da maioridade. Chega ao fim o poder familiar também. Só que eu quero que vocês tenham atenção para um caso aqui do Código, que é o artigo 1638. Olha só, extingue-se o poder familiar pela morte dos pais ou do filho, pela emancipação, beleza, pela maioridade, beleza, pela adoção, beleza, ou por decisão judicial na forma do 1638. Cuidado, por quê? Cuidado por quê? Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que? Cuidado com 1638. Castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, tá? Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Isso aí, de fato, o juiz vai acabar analisando ali no caso específico. Incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. Entregar de forma irregular o filho para terceiros, mas eu quero que você tenha cuidado com o parágrafo único. Tenha cuidado com o parágrafo único. Praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar. O pai que pratica contra a mãe, por exemplo, homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual, sujeito à pena de reclusão. Praticar contra filho, filha ou outro descendente, homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Estupro ou estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Cuidado. Cuidado com isso. Teve uma prova, né, do exame de ordem que cobrou assim: João e Maria possuem 4 filhos, um maior e 3 menores. Foi mais ou menos assim. O pai agrediu fisicamente a mãe, né? Praticou a violência contra a mulher. E foi muito grave. Nesse caso específico, poderemos afirmar que ele perderá o poder familiar sobre todos os filhos? Claro que não. Sobre todos os filhos, não. Porque o poder familiar só se perde em relação ao filho menor. Ele vai perder o poder familiar em relação aos menores. O maior já não tem mais poder familiar para perder. Ok? Belezura.
Ok? Lindo, lindo. Vamos lá. Então, sobre poder familiar, acredito que seja essa questão. Vamos falar de outro tema com a minha caneta brilhante, que pode estar na sua prova. Estou muito, muito feliz com essa revisão de família. Tá rendendo bastante. Sabe o que eu vou colocar aqui agora? Quem adivinha qual é o tema? Quem adivinha qual é o tema agora? Vamos deixar o povo dar o print, né, Roberta? Cuidado. Vou colocar aqui, ó, 1638. Cuidado, cuidado, cuidado. Sabe o que nós vamos falar aqui agora? Alimentos. Prof, pelo amor de Deus, o que pode cair na minha prova sobre alimentos? Vamos lá? Quem pode pagar alimentos para quem, hein? Me diga aí. Quando a gente fala de alimentos, quem pode pedir alimentos para quem e como fica essa história? Para tudo agora. A Eduarda tá falando, tô exausta e parece que eu não sei nada. É sempre assim. Quando a gente tá muito cansado, parece que a gente não sabe nada. Então vamos respirar agora. Respira um pouquinho. Já estamos quase terminando. Respira um pouquinho. No episódio número 3, que vai ser hoje à noite, não sei que horas. Dá uma olhada aí pra mim, que horas. A gente vai falar de coisas. Vamos falar disso. De posse, propriedade. Vamos falar dessas coisas. Deixa eu só contar uma coisa pra vocês. Quando a gente tá no momento de exaustão, e eu estou num momento de exaustão muito grande, por vários motivos, não só trabalho. Eu tô muito exausta, eu tô muito cansada. Parece que eu não sei realmente nada. Nada. Ontem eu passei o dia inteiro de cama. Ontem eu passei o dia inteiro de cama, literalmente. E aí quando falaram assim, professora, não vai ter como você entrar porque vai dar choque com a aula da professora Blasucci, eu falei, graças a Deus. Porque eu tava muito cansada, eu não ia dar conta de render como eu tô rendendo agora. Então a gente tem que respirar, toma um banho, deixa uma aguinha quente cair na cabeça, toma um chá, senta um pouquinho, vê uma novela ou dorme um pouquinho. A gente tá na reta final, eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. É cansativo, né? A gente vai terminar a aula agora às 18 horas, me parece que a nossa aula vai ser às 19. Então, nossa aula hoje é às 19? A nossa aula é às 19, então eu vou tomar um banho, vou me ajeitar, vou, né, molhar um pouco o rosto, descansar. É assim que a gente tem que ir, tá bom? A sensação de não saber é de todo mundo. Todo mundo tem a sensação de que não sabe nada. Até quando eu vou fazer uma sustentação oral ou uma audiência, eu tenho a sensação de que eu não sei nada do processo, que eu li inteiro e que eu fiz. É normal, tá? Vamos lá. Olha só. Vai ter sim, vamos fazer revisão de todo o direito civil. Amanhã a gente tem 2 encontros, inclusive. Tá? Bom, o que a gente pode falar aqui de alimentos? O que pode cair na sua prova? Quem pode pedir alimentos para quem e como que fica essa história? Pessoal, quero que você lembre que os alimentos são recíprocos entre pais e filhos. Os alimentos são recíprocos entre pais e filhos. Também podemos ter alimentos entre cônjuges e companheiros. E também podemos ter alimentos entre irmãos. Então, o pai pode ter que pagar alimento para o filho, tá? O filho pode ter que pagar alimentos para o pai. Um cônjuge pode pagar alimento para o outro, no divórcio, na dissolução da união. Um irmão pode ter que pagar alimentos para o outro. É assim, tá? E uma característica dos alimentos é que eles são
divisíveis quando houver mais de um credor. Então, quando o menor precisa, por exemplo, tem aqui o pai, a mãe, independentemente de quem ficou com a guarda do filho, tá aqui o filhinho, né? Tá aqui o filho, independentemente de quem ficou com a guarda do filho. Porque tem gente que tem a falsa impressão de que, vou fixar a guarda compartilhada porque eu não tenho que pagar alimentos. Para! Tem que pagar alimentos sim. E na guarda compartilhada o menor vai ter um lar de referência também. Então, imagina que o filho tem ali um gasto mensal, por exemplo, de, sei lá, R$1.000. Quanto que esse pai deve? 500. Quanto que essa mãe deve? 500. Roberto, e o que o juiz vai usar em consideração para fixar esse valor? Ele vai usar um binômio. Qual que é o binômio? Necessidade possibilidade. Que é o binômio previsto na lei. O juiz vai analisar. Mas se o pai ganha mais, a mãe ganha menos, a gente vai observar que o juiz pode fixar proporcionalmente. Por isso que tem doutrinador que fala necessidade, possibilidade, razoabilidade, necessidade, possibilidade, proporcionalidade. O fato é que se os pais não puderem pagar, a gente vai acionar quem? Os avós. E quanto aos alimentos devidos pelos avós, a gente tem que lembrar da súmula 596 do STJ. O que diz essa súmula? Vou até botar aqui a voz de pretinho para destacar. O que diz a súmula 596 do STJ? Os alimentos devidos pelos avós, são complementares e subsidiários. Complementares e subsidiários. Tá bom? Eu só vou atingir os avós quando os genitores não tiverem condição. Dica de ouro. Dica do coração, real, oficial agora. O pai precisa de alimentos, porque eu sempre falo. Um dia, os pais pagam alimentos para os filhos. No outro, os filhos pagam para os pais. Toda audiência de alimentos que eu faço, quando eu pego um caso de pais que estão sendo cobrados a pagar alimentos para os filhos, seja o pai ou a mãe, a gente sempre observa que fica uma briga. E eu sempre falo, cuide do seu filho porque amanhã pode ser ele a cuidar de você. E eu tenho certeza que você não vai gostar nada dele te negar essa ajuda. Complicado, né? Imagina o pai que precisa... Ai, meu Deus, a Valquíria, eu já tô lendo ovos ao invés de avós. Calma. Imagina o pai que precisa de alimentos. E ele tem aqui o filho 1, o filho 2 e o filho 3. O que eu falei pra você? Os alimentos são divisíveis quando houver mais de um credor, certo? Certo. Então, se o pai, vou fazer uma conta aqui só para facilitar, precisa de R$3.000 para viver, quanto que ele vai cobrar de cada filho? 1.000. 1.000. Mas, professora, e se o pai for idoso?
Idoso é aquele que tem mais de 60 anos. Cuidado que para o regime da separação obrigatória a gente fala 70 anos. Mas idoso é acima de 60. Se o pai é idoso, o que a gente vai ter aqui? Uma obrigação solidária. Ele vai poder cobrar o todo de qualquer dos filhos. Quero que vocês prestem atenção numa coisa agora. Esse aqui, Chiquinho, foi presente da Lorena Ocampos. Esse aqui, meu bebezinho. Ele é o mais bebezinho de todos. E esse aqui é o Fredinho, que vieram dar o ar da graça. Meu filho, olha aqui. O que ele faz comigo? Tem que ser da Lorena, né? O presente de grego mesmo. Aqui, ó. Esses dois são meus filhinhos. Esse aqui foi presente da Lorena, que eu amo, minha paixãozinha. Meu bebê. E esse aqui, mamãe pegou na feirinha de adoção. Né, meu bebê? Tá vendo, gente? Ele só gosta de processo penal. Ele não fica na aula de civil, ó. Ó como ele tá aqui pra fugir. Vai, criatura. E a mamãe é a Nazaré dos gatos, né? Vai lá. Daqui a pouco a mamãe vai dar a jantinha. A Mora tá escondida, porque a Mora briga com eles. Tá embaixo da cama. Ok? Lindo, lindo. Dá o print aí nessa tela. É o Garfield. Todinho, meu Garfieldzinho. Vamos lá. Ainda tem Pablo ali escondido. Ana, Amora, Carmen Lúcia, que tá lá na minha irmã. Meus filhinhos. Ainda tem Jolie, que tá ali, doidinha. Dá o print nessa tela aí. Tô cheia de pelo agora. Para fechar nosso encontro, ela tem 50 gatos. Eu sou a véia da praça, dos gatos. O povo me chama de Dona Luizinha, véia dos gatos. Vamos lá. Eu só quero dizer para vocês uma última coisa pra gente fechar essa parte de família. Cuidado, porque é possível, e a gente sabe, a fixação do vínculo de socioafetividade. A gente pode ter o reconhecimento da mãe socioafetiva, do pai socioafetivo. E esse parentesco decorrente da socioafetividade é um parentesco para todos os efeitos. Tá? Para todos os efeitos. Para fins de herança, para fins de pedir alimentos, para fins de exercício do poder familiar, para todos os efeitos. Todos. Real, oficial. E filho é filho. Jamais pense que eu posso fazer uma partilha de herança, por exemplo, desigual entre filhos, porque um ganha mais, deve ganhar mais que o outro, porque um é bilateral, o outro é unilateral. Não existe isso. Quando a gente fala de fixação de socioafetividade, é assim, tá? É assim. É filho para todos os efeitos.
para todos os efeitos, para todos os contextos, para todas as situações. Filho é filho, ok? Então, olha só o que nós conversamos aqui. Falamos sobre casamento e união estável. Falamos sobre regime de bens, que a gente chegou a falar no primeiro encontro. Falamos sobre a questão do 1647. Falamos sobre poder familiar e a perda do poder familiar. Falamos sobre alimentos, tá? Cuidado com essas questões. A gente tem que ter bastante coerência na hora da resolução das questões. Se você tiver dificuldade ao ler alguma questão na hora da sua prova, eu quero que você desenhe a questão. Eu sempre falo, não desdenhe a sua prova, desenhe a sua prova. Então, quando a questão começar a falar, João, filho da Maria, casada com o Lucas, casada com não sei o que lá, aí a gente vai observar uma dificuldade de compreensão mesmo. Então, desenhe a prova, tá bom? Foram as nossas anotações de direito das famílias. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus, estou aqui acompanhando o chat de vocês, tá? A gente vai voltar no nosso terceiro bloco para falar sobre direito das coisas. Direito das coisas. Um beijo para vocês. Vamos falar de posse, propriedade, vou tentar falar um pouquinho de usufruto, uso capião, etc e tal, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bons estudos. Não desista da caminhada. É difícil? É. Mas a dificuldade está aí para ser superada. Beijo. Tchau.